Olá você, vamos então chegando no terceiro traço de caráter na musculação, que é o traço psicopata. O traço psicopata é o terceiro traço que se forma. Lembrando sempre, todos temos 5 traços. Todos temos os 5 traços. Você não é um traço e você tem todos, ok? Não existe uma pessoa que não tenha todos. Então, primeiro traço esquizoide, segundo traço oral, terceiro traço psicopata, quarto traço masoquista, quinto traço rígido, ok? Então vamos primeiro retomar um pouquinho, que eu já falei no primeiro vídeo, no segundo, depois dei mais uns pitacos sobre detalhes do corpo do oral e do esquizoide, depois eu falei por que afinal o oral pode engordar, por que o oral da falta pode emagrecer em dadas situações. E agora eu quero chegar aqui no vídeo do traço de caráter psicopata, não sem antes dizer que agora vai começar a fazer sentido para você algumas questões. Primeiro, exercícios padronizados. Porque se você cumprir todo o padrão, você vai ficar com corpos padronizados. Jamais, tá? Jamais. A gente não fica... nem todos vão se tornar, depois de uma musculação, de um treinamento, de 6 meses de imersão, de 1 ano de imersão, de 10 anos de imersão, nós não vamos todos nos tornar portadores do mesmo tipo de corpo. Porque o tipo de corpo que está formado aqui está diretamente ligado com a mente, com a estrutura psíquica. Se você tem uma estrutura psíquica desse jeito, e o outro tem do outro jeito, vocês terão corpos distintos, diferentes, com partes mais robustas, partes menos robustas, entradas maiores, entradas menores. Olha esse olho aqui como é mais baixo que aqui, ó. Olha esse olho. No meu olho esquerdo, tá? Que é o meu lado esquerdo, ó. Eu sei que no Instagram o vídeo fica alterado, fica mudado, fica invertido. Meu olho esquerdo é mais baixo que o olho direito. O que é isso? Isso é um registro da minha história. Simples assim. É função de traumas ligados a um certo traço, que a gente não falou ainda, que é o quarto traço, o traço masoquista. Então isso aqui é um registro histórico. Eu não tenho como mudar isso aqui. O mais, eu tenho até como fazer isso aqui, ó, mas o olho ficou para baixo, o olho não subiu. Aí eu posso vir aqui e dizer, não, vou puxar o olho. Só que eu não vou, sabe por quê? Porque num raio-x dá para ver que o buraco onde está o osso, aonde sedimentou o buraco no osso, este aqui, eu vou exagerar, tá? Este buraco do crânio é mais baixo que esse aqui. Então eu nunca vou colocar isso no lugar. Então não tem essa de todos vão ficar com o corpo com um shape padrão, porque eu sei a musculação como deve ser, eu sou um treinador bambambam. Não, ok? Não vai ficar. Isso é uma questão. E a outra questão que eu quero trazer aqui é referente aos traços. Agora vamos entender assim, ó, são 5 traços, essa é a divisão que Reich fez, 5 traços. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Freud coloca esse aqui na primeira fase oral. Traço esquizoide oral, fase oral. O terceiro e o quarto, que é o psicopata e o masoquista, na fase anal. E o rígido na fase genital. Essa é a divisão de Freud, tá assim dividido. Ó. Então, esses 2 traços aqui têm muitas coisas similares. Por exemplo, qual é a similaridade aqui entre o oral e o esquizoide? O oral é um traço do sentir. Lembra que eu falei? Ele é um traço emocional. Ele precisa se sentir querido, acolhido. E ele precisa poder acolher os outros. É um traço emocional. O esquizoide, embora esteja na mesma casinha, na construção desse conhecimento a partir de Freud, esteja na mesma casinha, o esquizoide, a dor do esquizoide, quando ele sentiu que não queriam ele nesse mundo, e de novo, isso é uma interpretação que a criancinha que está lá na barriga da mamãe faz, isso não é a realidade, não precisa ser a realidade. Então, a interpretação que essa criança faz do que ela sentiu é tão pavorosa que ela se nega a sentir. Mas ela está aqui junto com o oral na primeira fase. Fase oral, fase do sentir. Depois Freud coloca aqui, ó, psicopatia e rigidez. Os 2 têm muitas coisas em comum que a gente já vai ver em seguida. E, por último, vem o genital, que é o traço, a fase genital, que é o traço rígido, é o proativo, é o executor com agilidade. Esse executa e tem agilidade. O masoquista, ele é um executor metódico. E o psicopata é um gerenciador. Dizendo diferente, o psicopata
fazendo uma alegoria aqui. O psicopata é o camarada, aquele que lança a ideia que o esquizoide teve, ele lança a ideia, ele usa do oral dele para comunicar essa ideia, ele articula de tal maneira que essa ideia seja vendida, pessoas comprem essa ideia, e ele assume o projeto. O psicopata é o que assume a ponta. Mas quem realiza, quem faz, quem executa e faz acontecer é o masoquista e o rígido. E o oral, na hora da inauguração, vai lá cortar a fita. Tá bom? E isso funciona em você dessa forma. Essa é a parte mais importante. Funciona em você dessa forma. Quando você decide fazer algo, muitas vezes decide de forma equilibrada, gerenciando situações. Você decide fazer algo, é o seu traço psicopata que está decidindo. Quando o seu rígido decide fazer algo, ele não decide com clareza suficiente para ver se aquilo deveria ser feito de fato. Às vezes ele sai fazendo coisas que nem precisam ser feitos. E, como é que diz aquela frase? Nada, um tempo não pode ser mais perdido do que dedicar tempo a uma tarefa super bem executada, uma tarefa que não precisava ter sido feita. Tempo completamente perdido, energia perdida, tudo perdido. Beleza? O seu traço psicopata, o terceiro traço, é o gerenciador. O meu traço psicopata, que é o terceiro que se forma, é o gerenciador. Na minha estrutura psíquica, o primeiro, meu traço principal, é o gerenciador. O meu segundo traço, ali encostadinho, empate técnico, como dizem na estatística, empate técnico é o esquizoide. Como é dito que o traço psicopata, que é o terceiro, é um traço frio, porque ele calcula, ele avalia situações, e também dizem não, e o traço esquizoide, ele também evita sentir, dizem que ele não sente, errado, ele sente, mas ele evita sentir, ele racionaliza. Então eu tenho 63, 64% de racionalidade. Beleza? Agora vamos para a estrutura do corpo, porque afinal a gente está falando aqui de corpo e musculação, não de psique, né? Só que se a gente não entender a formação e a psique, a gente não chega em lugar nenhum, tá? Então vamos lá. Estrutura do corpo. Vamos voltar no esquizoide. Fica claro para entender. Aonde que o esquizoide se formou? Em que fase? Aonde que você estava vivendo quando o seu esquizoide se formou? Num lugar que você não precisava usar os braços, não precisava usar as pernas, não precisava usar o corpo. O esquizoide tem toda a energia no cabeção. A energia está aqui, o corpo é o corpo. O corpo só serve para levar isso aqui para onde precisar. E olhe lá. O esquizoide. Se existisse um esquizoide puro, essa seria a concepção dessa pessoa. O corpo só serve para me levar para passear. Depois vem o segundo traço. Quando é que ele se formou? No primeiro ano de vida, durante a amamentação. A gente vivia aqui, ó, no colo da mamãe, do papai, da titia, da vovó. A gente não caminhava. A gente não usava perna. A gente não precisava de muito músculo. Então o traço oral é o traço fofo, do músculo não tão rijo, mais frágil. É o traço que as pernas, lembra, do joelho para baixo, ficam assim para fora, para se equilibrar, porque não tem força muscular. Porque não precisou das pernas quando estava se formando. Como não precisou das pernas, não desenvolveu tanto. E aí vamos para o traço psicopata. Agora nós chegamos no traço psicopata. É o traço que eu mais gosto, brincadeira. É o melhor traço que existe, brincadeira. Ah, depois no final da quinta eu vou dizer qual é o melhor traço que existe, tá? Ou qual é a melhor combinação de traços que existe, porque já que todos temos 5, tem que entender a combinação. Eu vou dizer para vocês exatamente qual é a melhor combinação. Beleza? E aí você vai poder comparar se a sua combinação está no ótimo, no médio, no bom, aonde que está. Mas vamos lá, isso eu vou dizer quando eu terminar o vídeo do rígido. E se eu esquecer de dizer, me cobrem. Vamos lá. Agora está se formando o traço psicopata. A criança, 2 anos e pouquinho, parou de engatinhar do oral, perna não é necessário, perna fica assim, porque ela não é usada, é só a parte de cima, e agora nós vamos para o traço psicopata que começa a se formar. Qual é a grande característica do traço psicopata? Ele levanta e começa a andar trôpego, com não muita força, com não muita firmeza, com não muita habilidade, cai muito, tropeça, se atrapalha, tem dificuldade de descer escada, de subir escada, de cruzar um obstáculo, ok? Mas o traço psicopata é o gerenciador. O
O gerenciador é aquele que trabalha com o quê? Com o corpo, aqui, ó, mexendo coisas. Pensa numa pessoa numa farmácia de manipulação, manipulando coisas. Ela não usa as pernas, ela pode estar sentada ou em pé, tanto faz, ela não usa as pernas. Ela está manipulando, é com uma mão, é com a largura, é com o, deixa eu chegar longe para entender, é com o alcance das coisas para eu conseguir mexer, gerenciar, manipular, reunir ou separar coisas. Então, o traço psicopata, ele se forma muito da cintura até aqui. Alarga ombro. Ombro, pessoas que você olha, o ombro aqui, ó, no ossinho aqui, ó, na curva, é mais largo que o ombro do quadril, isso é uma marca do traço psicopata. Ok? Então, entendendo como esta parte de cima do psicopata se desenvolveu mais do que as pernas, porque as pernas tinham saído do engatinhar do oral e não deu tempo em um ano de se fortalecer. Então, a perna do psicopata não é grossa, a perna do psicopata não é tão forte. Tem mais músculo, muito mais que o esquizoide, mais que o oral, mas não tem tanta potência muscular. As pernas, o corpo tem. Quando eu era lá, 20 anos de idade, eu era magro, de alto a baixo. Mas se pegar uma foto e olhar, o meu ombro era assim, um pouquinho, vou pegar aqui dentro do encaixe do vídeo, ó. O meu ombro era larguinho aqui e o meu quadril era um pouquinho menos. Já lá dava para ver a psicopatia. Hoje é muito diferente. Por quê? Porque fazendo musculação e outras questões, outros trabalhos, carregando peso e tudo mais, sacola de supermercado, bujão de gás, bambona d'água, essas coisas todas, a gente vai desenvolvendo. E aí desenvolve o que num traço psicopata? A parte de cima, o peitoral e braço. Aqui, melhor aqui. Peitoral e braço é o que mais desenvolve no psicopata. É a parte de cima. Um pouco de pescoço. Lembra que eu falei para Freud? O traço psicopata e o traço masoquista estão na mesma divisão. No masoquista, o pescoço pode ser muito forte. Que cabelo que tá bagunçado esse. No masoquista, o pescoço pode ser uma tora aqui. No psicopata é mais fino. Ontem eu ouvi uma médica dando uma dica de saúde dizendo o diâmetro ideal do pescoço de uma pessoa. E se esse diâmetro aumentasse, essa pessoa estaria com riscos de acidentes cardiovasculares. Por quê? Porque é gordura. Só que ela deu medidas estanques, medidas. Para um homem a medida não deve passar de tanto, para uma mulher não deve passar de tanto. Um homem esquizoide tem um pescoço fininho assim, ó. Um homem psicopata tem mais grosso, um homem masoquista tem mais grosso. Então, não. Está aqui onde se formou. A psique definiu o formato, todos os formatos. Meu pescoço é mais fino, é mais esguio, é mais atarracado, é mais grosso. Está ligado à formação da mente. Ok? Então, vamos lá. Um traço psicopata vai gostar de fazer perna? Não, ele não tem muita força na perna. Precisa fazer para resistência? Precisa. Precisa fazer hipertrofia? Não vai adiantar muito. Vou trazer de novo aqui, quem não pesquisou, pesquisa lá, ó. Cristiano Ronaldo, procura uma foto dele sem camisa no campo. Bota lá, ó. Cristiano Ronaldo sem camisa no campo de futebol. Vai aparecer uma foto que ele está naquela posição assim, que ele gosta de ficar assim. O peito é desse tamanhão. A cintura é assim e as perninhas, por mais que a parte da coxa dele seja um pouquinho mais grossa, você vê que não é a perna coerente para o tamanho do corpo. Se você olhar pelo olhar do procurando um padrão, você ia dizer, tá faltando perna aqui, tá faltando perna. Agora, ele tem força para o que ele faz? Tem. Ele tem força. O músculo se torna extremamente forte e resistente, mas não hipertrofia. Se você pegar, vou pegar um exemplo aqui, Ronaldo Nazário ou o Ronaldinho Gaúcho, a perna deles, a do Ronaldo Nazário, então, era o meu tórax quase. Era a perna do Ronaldo Nazário, uma perna desse tamanhão assim, ó. Tá? Aqui em cima na coxa eu tô falando. Assim, a do Ronaldinho era um pouquinho a coisa menos. Vamos pegar assim, ó. Ronaldo Nazário era assim, Ronaldinho era assim, Cristiano Ronaldo é assim. Mas é forte. Não precisa ser grande, é forte. A gente precisa ter força muscular. Tá? O resto é estética. Mas então, entendendo para finalizar, que o vídeo já ficou longo. Traço de caráter psicopata desenvolve da cintura para cima muito. Não desenvolve tanto perna, não desenvolve tanto glúteos. Tá? Mesmo mulher. Tem mulher que vai para academia e diz, mas eu quero criar glúteos, eu não tenho bumbum grande, redondo. Criança, sinto muito, não vai ter. Tá? Vai ser um bumbum que é maiorzinho, mais largo em cima e afina assim para baixo. É esse o formato da tua mente. Entenda isso. Feito? E amanhã eu volto. É isso então. Traço psicopata na musculação.